Então todos os povos da terra chorarão e verão ao Filho do Homem, que virá sobre as nuvens do céu com grande poder e majestade. Enviará os seus anjos com trombetas e com grande voz, e ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos do mais remontado dos céus até as extremidades deles. Aprendei, pois, o que vos digo, por uma comparação tirada da figueira. Quando os seus ramos estão já tenros e as folhas têm brotado, sabeis que está perto o verão. Assim também, quando vós virdes tudo isto, sabei que está perto as portas. Na verdade vos digo que não passará uma geração sem que se cumpram todas essas coisas. Passará o céu e a terra, mas não passarão as minhas palavras. Mas daquele dia e daquela hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, senão o Pai, só o Pai. E assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque assim como os dias antes do dilúvio estavam comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o entenderam, enquanto não veio o dilúvio, os levou a todos. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Então de dois que estiverem no campo, um será tomado e outro será deixado. De duas mulheres que estiverem moendo em um moinho, uma será tomada e outra será deixada. Velai, pois, velai é vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas sabeis que se o pai da família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria sem dúvida, e não deixaria minar a sua casa. Por isso estai vós também apercebidos, porque não sabeis em que hora tem de vir o Filho do Homem. Quem crês que é o servo fiel e prudente, a quem o seu Senhor pôs sobre a sua família, para que lhes dê de comer a tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor achar nisto ocupado, quando vier. Na verdade vos digo que ele o constituirá administrador de todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser no seu coração, meu Senhor tarda a vir, e começar a maltratar os seus companheiros, e a comer e beber com os que se embriagam, virá o Senhor daquele servo no dia em que ele não o espera, e na hora em que ele não sabe, removê-lo-á, e porá com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes, né? Então, palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Então aqui a gente vê o Senhor Jesus falando da sua segunda vinda, né? Da sua segunda vinda, que pode ser quando ele virá em glória, ou quando nós batermos com as 10, né? Quando nós partir desse mundo, quando a gente sair desse mundo, né? Nós temos que ficar atentos. Como atentos? Procurar criar um hábito de oração todo dia, de conversa com Deus, ler a sua palavra, meditar na sua palavra, né? Prestar atenção, porque os tempos são urgentes, né? Ele vem falando isso, falou, profetizou. Ele falou que a gente não saberia o dia, a hora. A gente crê, né? Nossa opinião, mas a nossa opinião não conta muito. O que conta é a palavra de Deus e os tempos de Deus. Algumas coisas que Jesus profetizou que começaria a acontecer já estavam acontecendo. A respeito da figueira que começa a dar os seus brotos, né? A gente vê lá Israel voltou a ser Estado em 47, 48. Agora 2020 já deu uma geração, né? Que completou esse tempo de Israel. E pode ser que agora já começou a contar esse tempo dessa geração que Jesus falou, que essa geração não passará. No meu ver, é a geração que nasceu no ano 2000. Uma geração tem 70 anos, contava 70 anos, outros falam 35 anos, né? Naquele tempo diz que, alguns falam que é 70 anos, talvez um teólogo, um estudioso aí possa nos dizer, né? E tem algumas coisas ainda para acontecer, algumas coisas a gente já vê que vem acontecendo, né? E o mal eles transformaram em bem, e o bem transformaram em mal, e tentando destruir a igreja, destruir tudo que é santo, tudo que é sagrado, né? A mídia, como aquele chifrinho, né? Que, por exemplo, no Apocalipse, lá no Antigo Testamento também nas profecias falava a respeito da fera. Deus deu a visão para Daniel, né? Ezequiel, Isaías, os profetas falavam sobre isso, o Senhor Jesus falou sobre isso, né? Agora em Mateus 24 tem bastante coisa sobre isso, no Apocalipse fala sobre isso, né? No Apocalipse fala sobre o que aconteceria. Tive que fazer uma pequena interrupção por causa do barulhão que estava de fundo, e eu lembrei que se a gente põe alguma música também, né, de fundo,
Depois a pessoa pode se querer com direitos autorais, o próprio algoritmo, né, da plataforma da internet aí, ele pode bloquear o vídeo, né? Então, como eu estava dizendo, né, no Apocalipse também fala da fera de 7 cabeças e 10 chifres, que dá 17, 7 cabeças, né, 7 que dominam, 7 mais ricos, né? Não sei se vocês já ouviram falar do G7, que é o 7 país mais rico do mundo, que há umas décadas atrás começou a se estabelecer e se firmar, né, como uma organização mundial para governar o mundo, né, um tratado. E se fosse com Deus até que seria bom, mas estão fora de Deus, aliás, pelo contrário, eles combatem os mandamentos de Deus, as leis de Deus, a fé, a moral, a tradição, tudo isso eles combatem, né? Tudo é permitido, tudo é legalizado, né? Matar criança na barriga da mãe legalizado e muitas outras barbaridades, tudo que vai contra os mandamentos da lei de Deus, né? Eles contrariam. Aliás, eles querem matar Deus, esse governo mundial, né? Então é a fera de 7 cabeças e 10 chifres, é o G20, né? O G7, que são os 7 países mais ricos do mundo, quem conhece de política, escuta geopolítica, sabe do que eu estou falando. E mais os outros países que fazem parte dessa convenção mundial, né? Mas daí você pode falar, Jonas, mas é G20, é 20 países. A Bíblia fala em 10 mais 7, 7 mais 10, dá 17. Por que isso? Porque se você pegar a profecia de Daniel lá, você vai ver que Daniel fala que um chifrinho menor, o menor, abre sua boca, é o mais arrogante de todos, e esse chifrinho abre sua boca para blasfemar contra Deus, contra o seu Cristo, contra os seus santos, contra a sua igreja, contra os seus profetas, contra tudo que é santo. No meu ver, esse chifrinho que está governando o mundo, que vai ser o mais blasfemo, para mim é o poder da mídia, porque os chifres representavam naquela época ampliação de voz, poder, né? Os sacerdotes tinham mitra, tinham chifres, né? Que representava poder antigamente, né? Então ele fala que esse chifrinho que surge, né? Ele surge de um e ele derruba 3, então fica quantos? 17 nações. Se vocês lerem no Apocalipse, o próprio anjo explica para João, explique-lhe a visão. Aí ele fala que são nações, são reinos, são reis, né? Então nós vemos que nós estamos próximos, né? Porque se você vê também o sonho de Nabucodonosor, que era um homem do mundo, né? Era um homem gentil, não tinha fé dos hebreus, dos cristãos, né? E Deus deu um sonho para ele, que Daniel revelou esse sonho, que mostrou todos os reinados do mundo. Ele era o rei da Babilônia, Nabucodonosor. E mostrou os reinos, e se você pegar na história pagã, quem estuda em faculdade vai ver que se cumpriu todos esses reinos. E Daniel deu a interpretação, porque o próprio Deus deu a interpretação. E falou desses reinos, que era a Babilônia, né, a cabeça da estátua. Depois os gregos, medos e persas, né, que quando é o domínio mundial, quando aquela nação controla o mundo, né. E depois os romanos, que eram as pernas de ferro. E por último, aí tem os dedos do pé, que são 10, né. E são barro com ferro. Aí Daniel fala, ele não dá muita liga, porque o barro com ferro não dá liga. E esses dedos do pé somos nós, eu creio nisso, né? Então nós temos que vigiar e ficar atento nessa segunda vinda de Jesus. E vocês veem aqui que no trecho, ele fala assim, terão 2 trabalhando no mesmo lugar, um será tirado, outro será deixado. Tem duas mulheres juntas trabalhando, uma será tirada e outra será deixada. Então que a gente possa pensar bem nisso, viu? Mas digo uma coisa para vocês também, não é fim de mundo igual esses cyberterroristas ficam falando por aí. Quem crê em Deus tem paz. Ainda que eu morra, eu viverá. O apóstolo São Paulo falava assim, para mim, morrer é lucro. O viver é Cristo. Eu não sei se quero morrer, se quero viver. Se quero morrer para estar com Jesus, que o apóstolo São Paulo viu o outro lado, foi arrebatado em espírito, né? Ele fala, mas eu queria ficar para levar mais gente a ser cristão, ajudar a salvar mais almas, entendeu? Pregar o evangelho. Então quem tem Deus tem paz, e não é fim de mundo, é final dos tempos. Deus vai transformar esse mundo e ainda haverá mais 1000 anos aqui nessa terra. Vai ser transformada novamente num jardim do Éden. A morte vai ser extinta, como fala a palavra de Deus, fala que o último inimigo, o Senhor Jesus derrubar, vai ser a morte da nossa carne, né? Porque a nossa alma não morre, é alma, é espírito, né? A nossa consciência não morre, ela vai para Deus, para o julgamento. Aqui só se morre uma vez e logo após vem o juízo, o apóstolo diz, e Jesus também confirma isso nas suas palavras. Então haverá mais 1000 anos, né? 1000 anos de paraíso para aqueles que estão com Deus. Todo o mal vai ser extirpado da terra, vai ser tirado do mundo, né?
E as pessoas que nascerem nesse milênio, na terra transformada, que Deus com seu poder vai transformar, e é possível. E eu vou dizer mais para vocês. Vocês falam assim, pô, mas Jonas está falando história de carochinha. Não é história de carochinha, não. Eu gosto muito de ciência, de física, né? E a física quântica já está quase ligando o mundo material com o mundo espiritual. Tem alguns físicos de ponta que estão estudando sobre isso. Inclusive um que eu acompanhei há uns 2, 3 anos atrás, ele estava fazendo algumas experiências dizendo que a consciência nossa, a nossa mente, nossas recordações, nossa memória e nossa consciência consegue, pesquisando através da física quântica, que é complicado até para a gente entender, acho que até para os estudiosos, só aqueles que estão mais à frente que entendem bem. O Albert Einstein começou a falar sobre isso, e ele falou que a nossa consciência consegue ficar fora do corpo, né? Estão estudando, estão pesquisando. Então é real isso. Deus vai transformar esse mundo, né? O poder de Deus vai transformar esse mundo e vai ter mais 1000 anos. E quando os que nascerem nesse 1000 anos não vão morrer. Os que entrarem, não sei se nós ou se a outra geração que entrarem nesse mundo, que passarem, que forem livres das tribulações que terão aqui, porque vai haver muitos tsunamis, o Senhor Jesus falou, né? Os homens andarão angustiados com o bramido das ondas do mar. E ele olhou para os apóstolos e falou para eles assim, mas vós alegrai-vos, porque a vossa redenção está próxima, né? Então ele estava falando para essa última geração, que são servos de Deus e que servem a Jesus Cristo, né? Para alegrar-se, não era para ficar triste. Então vai transformar esse mundo. E é essa a nossa alegria. E aí haverá esse pessoal que entrar do mundo anterior permanecerá para dar testemunho às novas gerações. E alguns viverão 250 anos, outros 350. Sabe por que eu digo isso? Porque estão nas profecias. Vocês têm que pesquisar, meditar, pedir orientação do Espírito Santo. O profeta Isaías dá uma pincelada nisso. Ele fala que quem falecer com 100 anos será como um menino. 100 anos será como um menino. Quer dizer, a pessoa é jovem e vai cumprir o que a gente lê na Bíblia lá no início dos tempos, né? Que Adão viveu 939 anos, Matusalém 969 anos. O ser humano não foi criado para morrer. Por isso que nós ficamos abismados e desgostosos diante da morte, né? Nós não aceitamos isso. Então não vai morrer o corpo físico. Então as pessoas com 100 anos vão embora, mas não vai ser tristeza. O pessoal vai ficar alegre, porque vai ser levado para o céu, para Deus, né? Vai ser transfigurado. Essa é a nossa fé, nossa esperança. Quem sabe num próximo a gente fala mais sobre isso, não vai ficar muito longo o vídeo. Que Deus abençoe nós todos. Senhor, ilumina a nossa mente e o nosso coração, para que nós possamos compreender as Tuas palavras e, acima de tudo, cumprir, obedecer, para a honra e glória do Teu nome. Amém.